cavaleiro montado num cavalo vermelho, tendo ele recebido a autoridade para tirar a paz da terra. Foi-lhe dada uma grande espada. Ele vai percorrer a terra e vai disseminar o seu espírito, de maneira que vai haver um tempo, que nós então não chegamos ainda, em que vai haver muita violência e guerras no mundo inteiro. Mas isto é apenas o princípio das dores. Quando eu falei aqui do anticristo, nesse primeiro momento, é porque depois nós poderemos, quem sabe, marcar um dia, não sei, para a gente falar só sobre o anticristo, só sobre a grande tribulação. Nós verificamos pela escritura que ele vem, ele com toda essa imagem de paz, mas ele será golpeado de morte, ele vai morrer, né, com 3 anos e meio ele morre, e então ele ressuscita. Quando ele ressuscita, aí começa outros 3 anos e meio intensos, chamado a grande tribulação. É aí que a coisa se intensifica. Então, quando eu falo primeira fase, é porque até então, sendo ele o anticristo, não é ainda revelado como tal, mas é ele. Ele só será revelado de fato depois da sua morte e depois que ele ressuscitar. Isso porque o anticristo ele vem imitando a Cristo. Ele é contra Cristo, mas ele vem imitando. Ele, tanto é que ele tem um ministério intenso, revelado como de 3 anos e meio, e ele também, ele morre, ele ressuscita. Veja que há uma imitação. Ele tem também um arauto, um profeta que apresenta-lhe e abre-lhe o caminho, como João Batista preparou o caminho do Senhor. Disse que a segunda besta, que é o falso profeta, vem à sua frente preparando o caminho para que a besta seja adorada por todos os habitantes da terra. Então é um ministério paralelo e imitativo ao ministério de Cristo. Bem, então o segundo selo vem essas guerras. Terceiro selo fala então de um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Veja, queridos, olha esse juízo que ainda no campo natural. Um cavalo preto. A cor preta na Bíblia significa fome, e de maneira que este cavaleiro, ele traz na mão uma balança de precisão, e uma voz que diz: olha, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Você não sabe o que significa 1 denário? 1 denário é a diária de um trabalhador. Ou seja, você trabalha o dia inteiro, pega ali aquele dinheiro daquele dia de trabalho. Poderíamos aqui colocar uma diária de R$40, que fica bem numa intermediária aí, e então você com esse dinheiro só pode comprar 1 medida de trigo. Ou seja, há um tempo de escassez, mas não é uma escassez porque falta a riqueza, porque falta o alimento. É escassez em função do próprio juízo de Deus, quando diz: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quer dizer, há riqueza, mas não tem como adquirir o produto. Então há um período em que surge o anticristo querendo promover uma falsa paz. Segue-se então as guerras, e a guerra sempre produz fome, é uma consequência natural. E por fim nós temos o cavalo no 4º selo amarelo, que é a morte. E olhei, versículo 8, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das esferas da terra. Este primeiro período é chamado o princípio das dores. A igreja do Senhor estará ainda aqui neste tempo. Quando as coisas começarem a acontecer, eu inclusive acredito que aqueles que têm um conhecimento da palavra e que acompanham os acontecimentos internacionais, talvez eles poderão inclusive identificar claramente este homem, este cavaleiro do cavalo branco. E aí nós vamos viver momentos difíceis, momentos intensos, momentos de amadurecimento. Depois da era da menoridade, da maioridade, tem 7 anos, que é exatamente um período de amadurecimento antes do reino milenar. E esses acontecimentos dos 4 cavalos compreendem exatamente os primeiros 3 anos e meio da última semana de Daniel, como foi dito aqui nesta manhã.
Mas veja o que sucede no quinto e sexto selo. Olhe para a sua Bíblia, para vocês verem. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Então veja que o rolo é aberto e as cenas continuam. E João viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Almas debaixo do altar. O altar do Antigo Testamento, o altar de sacrifício, nós sabemos ali que o sangue dos animais eram derramados à base do altar. Aquele altar de sacrifício representa o Monte Calvário, onde Cristo foi crucificado, onde o cordeiro seria imolado. E esse altar então é aqui na terra, porque Deus ele deixa os céus, se faz homem para morrer aqui na terra. Debaixo do altar, portanto, é exatamente debaixo da terra, é no Hades, porque o Hades ele fica debaixo da terra, no centro dessa terra, segundo a revelação da Escritura Sagrada, de maneira que João vê então as almas dos mártires, desde Abel até então aqueles que haviam sido mortos no tempo de João. E esses mártires falavam: Senhor, ó Deus soberano, até quando tu não julgas e não vingas o nosso sangue? Ou seja, até quando, Senhor, tu ainda vai ficar aí assentado no teu trono, deixando de vingar o mundo que nos matou, que derramou o sangue de Cristo, o nosso sangue, que tem profanado o teu nome? E então é dito que a cada um deles foi dada uma vestidura branca, como que de aprovação, e então foi dito que eles deveriam aguardar por mais um tempo, até que se completasse o número daqueles que seriam mortos, como eles também o foram. Ou seja, há um número de Marte a ser completado, né? Paulo, por exemplo, foi um dos mártires. Eu não sei quantos mártires são, eu sei que o número de mártires deve ser completado, e este completar aqui é porque o tempo da grande tribulação, muitos cristãos vão morrer, serão mártires durante o tempo da grande tribulação, de sorte que tão logo este grupo de mártires clamam ao Senhor pedindo vingança, segue-se o sexto selo, que é um selo misterioso, porque alguma coisa extraordinária acontece, e eu quero que você veja comigo. Olha, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Tão logo abriu-se o sexto selo, diz que a terra entrou em convulsão, e os céus se abalaram, os céus se rasgaram e começaram a abrir e fechar como um pergaminho quando se enrola. O sol se tornou como sangue, o negro como um saco de crina, e a lua como sangue, e houve então chuva de meteoros, encandeceu o céu. Diz a Bíblia, no livro de Isaías, que a terra cambaleará como um bêbado, vai se balançar, razão pela qual as ilhas serão movidas dos seus lugares. Então vai entrar num caos. Quando tudo se abalar, quando os homens perceberem que a sua força, a sua beleza, a sua juventude, o seu dinheiro, tudo o que eles possuem e que eles são, já não tem, mas não podem fazer nada por eles, porque algo espiritual, algo divino, algo sobrenatural invade a privacidade dos homens e começa a intervir diretamente no sistema. Olha qual é o resultado, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre,
se esconderam nas cavernas, nos penhascos, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Olha como que aqui é mais uma chave. Chegou, isso após o sexto selo, o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, e quem é que pode suster-se? A partir daqui começa a ira de Deus, começa um período intenso de grande tribulação. E verifiquem que, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 10, e eu quero perguntar: quantos querem se livrar desse tempo aqui? Quantos não querem mais estar aqui nesse tempo de derramamento? Você não quer? Então atente para Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que nos diz: porque guardastes, ou porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: porque guardaste a palavra da perseverança do Senhor, o Senhor também te guardará da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Observe que não é dito que o Senhor nos guardará na hora da provação. Não é na hora, Ele nos guardará da hora. Ou seja, não passaremos por ela, porque ser guardado na hora é estando inserido em grande tribulação, nós seríamos guardados nela. Mas não, aqui é dito que o Senhor nos guardará da hora da provação. O que significa que aqueles que guardaram a palavra de Deus, guardaram a palavra da sua perseverança, e a palavra da perseverança do Senhor é a palavra do reino. Então, estes que guardaram, eles não podem continuar aqui na terra por ocasião do capítulo 7 em diante do Apocalipse. Porque se o último versículo do capítulo 6, do quarto selo, ou melhor, do sexto selo, nos é dito: chegou o grande dia da ira, então aqueles que guardaram a palavra têm que ser tirados daqui. Vocês concordam comigo? É por isso que nós entendemos que aqui no sexto selo, quando o céu entra em convulsão, quando o céu se agita, quando a terra cambaleia como um bêbado, quando as ilhas são movidas do lugar, quando há um céu incandescente, porque os meteoros são lançados e agitados, o sol se escurece, a lua não dá sua claridade, nós entendemos que este evento do capítulo 6, na verdade, é uma guerra que está acontecendo no céu. Quando os mártires no quinto selo clamam: até quando não julgas e não vingas o nosso sangue? E então o Senhor fala: vocês têm que aguardar mais um tempo, porque deve ser completado o número de mártires, segue o arrebatamento destes que guardaram a palavra de Deus, destes de que a Bíblia diz que são os crentes ou os cristãos vencedores. Quando a igreja do Senhor, dos crentes vencedores, for arrebatada aos céus, devemos nos lembrar que essa ida, ela não será tão simples e tão fácil como supostamente muitos pensam. Basta que você olhe para a revelação de toda a Bíblia. Lembram de Daniel capítulo 10, quando o anjo Gabriel, ele é enviado para levar uma mensagem lá para Daniel, e diz que houve então uma guerra no céu, porque o príncipe da Pérsia resistiu a Gabriel por 21 dias. Ou seja, esses céus aí, diferentemente do que muitos pensam ser, é tanto quanto aqui os limites aqui das nações da terra. Para cada nação existe um principado, um príncipe que está sobre cada território. Esta é a revelação do livro de Daniel. Quando o anjo Gabriel desceu e queria falar com Daniel lá em Babilônia, é dito que o príncipe da Pérsia, é um principado, não deixou Gabriel descer. Pastor, mas se Gabriel ia para a Babilônia, onde estava Daniel, por que estava lá o príncipe da Pérsia e não o príncipe